Bom dia, abençoado dia para cada uma de nós que estamos aqui reunidas mais uma vez, buscando renovo, fortalecimento do nosso espírito, do nosso corpo, da nossa alma, buscando o entendimento, a compreensão, o discernimento, para assim podermos juntas trabalharmos em prol do nosso autoconhecimento, do nosso autocuidado, buscando esse autocuidado, buscando esse renovo, buscando esse entendimento que o nosso Criador deixou a nosso dispor, nós vamos sim tendo mais resiliência, mais determinação, mais compreensão para prosseguirmos a nossa jornada, para vivermos os nossos desafios e chegarmos juntas no nosso desejado. Quero dizer hoje a vocês que o tempo do homem não é o tempo de Deus. É preciso exercitar a cada novo amanhecer cada detalhe apresentado diante dos pilares que nos sustentam, diante dos pilares que nos mantêm de pé, fortalecidas. Nós vimos até aqui vários conceitos, várias definições, várias alegrias e bênçãos vindas do nosso Pai Celestial. Nós vimos até aqui de que é possível sim. Nós entendemos que é possível sim obtermos o nosso desejado. Mas para que nós possamos obter o nosso desejado, é preciso nos doar, é preciso nos comprometer, é preciso nos posicionar. A vida, ela nos proporciona sim desafios. Ela nos proporciona sim desencontros. Nós estamos aqui cumprindo uma ação que foi levantada, uma ação que foi planejada, uma ação que foi proposta. Estar aqui todas as manhãs, desenvolvendo esse momento reflexivo, baseado no livro Sabedoria que Transborda, escrito pela autora Priscila Padilha, foi uma ação, foi um planejamento. E hoje nós estamos aqui, desenvolvendo esse planejamento, cumprindo com essa ação. Nós precisamos dedicar, nós precisamos se doar. Eu vou compartilhar com vocês o fato ocorrido hoje aqui pela manhã. Nós precisamos, para estarmos aqui juntas, da tecnologia. Nós precisamos da tecnologia. Não é simplesmente eu falar assim, eu estou aqui, pronto. Mas é preciso de um aparelho, seja um computador, um notebook, um celular, seja o que for. Mas nós precisamos desse aparelho para estarmos aqui. Nós precisamos da rede, né, da internet, para nós podermos estarmos aqui. E vários outros utensílios, vários outros meios, nós precisamos para estarmos aqui. Não é simplesmente eu falar assim, eu quero e vou, não, pronto, acabou. Não, não é assim. Nós precisamos do outro, seja um objeto, seja um ser humano,
Nós precisamos. E hoje, nesta manhã, eu quero trazer para vocês essa reflexão. Para estar aqui hoje pela manhã, mesmo acordando bem cedinho para estar aqui com vocês, eu me deparei com vários desafios. Desafios tecnológicos, desafios de objetos que faz com que eu esteja aqui com vocês, que favorece esse encontro. E, infelizmente, não foi a meu favor, mas a minha posição, o meu posicionamento, fez com que eu persistisse, fez com que eu estivesse aqui. Independente de qualquer meio, independente de qualquer situação, eu vou estar junto delas nesse momento, nessa manhã, porque foi algo que eu me comprometi em fazer, em desenvolver, em dedicar. E hoje eu estou aqui. Pronta para fortalecer ainda mais os pilares da nossa vida que nos mantêm fortalecidas, pronta para ativar ainda mais o pilar espiritual, emocional, pessoal, profissional, em busca de sabedoria, de entendimento, de discernimento, para assim juntas nós obtermos a compreensão desejada. Nós estamos em meio a um caminho que cada uma de nós se encontra em uma posição, se encontra em um lugar. Umas estão iniciando esse caminho hoje, outras já estão no meio desse caminho, outras já estão chegando no final desse caminho, outras já estão atravessando a ponte. E digo mais, outras já estão aí, colhendo tudo que semeou em meio a esse caminho. Mas não para por aí. Precisamos nos ativar, precisamos nos ativarmos ainda mais. Precisamos nos atentarmos ainda mais. Porque o nosso Criador, ele está a nosso dispor. Porque o nosso Criador, ele é o nosso Pai de bondade, de amor, de compreensão, de entendimento. E ele está a nosso dispor. A sabedoria que vem do nosso Criador também está a nosso dispor. Nós vimos aqui, através da leitura do livro Sabedoria que Transborda. Esse livro Sabedoria que Transborda, ele vem mencionando de forma detalhada, de forma objetiva, cada parte que está ali mencionado no livro de Provérbios. Para chegar até aqui no dia de hoje, nós já lemos Provérbios 1, Provérbios 2, Provérbios 3, Provérbios 4, Provérbios 5, e fomos lendo. E hoje nós estamos aqui em Provérbios 9. Precisamos ser multiplicadoras das boas novas que vêm do nosso Pai Celestial. Precisamos ser mulheres sábias, mulheres virtuosas, para assim juntas chegarmos no reinado oferecido a cada uma de nós. Qual é esse reinado, Josi? Esse reinado é ao lado do nosso Rei dos Reis. É ao lado do nosso Pai Celestial. É ao lado do nosso Criador,
do nosso Redentor, daquele que nos impulsiona a estar aqui, daquele que nos fortalece a cada novo amanhecer, daquele que mesmo sem forças para caminharmos, ele nos carrega, ele nos aconchega nos braços e ele nos acaricia, dizendo: filha, eu estou aqui, não tema, eu sou o seu pai, eu sou o Redentor, eu sou aquele que te fortalece a cada novo amanhecer. Não temas, eu estou contigo. Porque o nosso Pai, o nosso poderoso, o Rei dos Reis, Ele é bondade, Ele é poder. E Ele está aqui oferecendo a cada uma de nós o ânimo, a alegria de transformar todo esse cenário de dor em amor. O ânimo, a alegria, para sim nós podermos transformarmos todo esse cenário. E juntas nós vamos caminhando, juntas nós vamos compartilhando saberes, e juntas nós vamos dedicando. Porque o apontamento ele vem, nós sabemos e nós vimos até aqui, nós lemos em Provérbios, muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. Nós vamos ser sim apontadas, nós vamos ser sim compreendidas de forma diferente. Nós vamos ser sim aquelas que estão ali enfrentando o mundo externo, o mundo material, o mundo machucado. Nós vamos ser sim apontadas por esse mundo machucado, triste, escuro. Mas nós já estamos aqui dando os nossos primeiros passos para obtermos a luz, o brilho, a fortaleza que vem do nosso Pai Celestial. E todas essas que estão decidindo, se doando, se posicionando, vão sim enfrentar esses desafios que a vida nos promove. Mas nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos esconder, nós não podemos ser oprimidas. Nós precisamos ser multiplicadoras, nós precisamos ser transformadoras. E aí sim, juntas nós vamos caminhando para ter de fato essa proximidade com a luz suprema. Nós vamos caminhando para obtermos juntas a compreensão e o discernimento de todas as teorias, de todas as informações, de todos os conceitos apresentados diante ali do nosso autoconhecimento que nós estamos buscando através desses estudos, dessas leituras, desses momentos, através do nosso caminhar de fato, nós vamos obtendo esse discernimento para assim nos autoconhecermos, nos autocuidarmos de cada detalhe mencionado aqui na nossa mente, de cada detalhe vivido, porque nós sabemos até aqui que a nossa mente, ela é a nossa morada também. E nós precisamos zelar por essa moradia. Nós precisamos cuidar. Nós precisamos lapidar essa moradia.
porque ela é de fato o templo do Espírito Santo. Filha, ide, sede multiplicadora das boas novas. Assim como aquela mulher que estava ali, pegando água ali, naquela cisterna, ela recebeu ali naquele momento a alegria de poder falar com o nosso Criador, com o nosso Pai Celestial. E nós vamos caminhando, sendo de fato essa mulher que multiplica as boas novas. Mas para você ser essa mulher que multiplica as boas novas, você enfrenta os desafios que a vida nos promove. Você é apontada, você é julgada, você é condenada, você é mal interpretada. Mas quando nós estamos ali, de fato, vivendo o nosso propósito, hoje se fala muito de propósito, né? Hoje se fala muito de propósito. Mas o propósito, o verdadeiro propósito, quando ele vem de Deus, do nosso Criador, do nosso Redentor, do nosso Pai Celestial, você não consegue esquivar. Você não consegue deixar de cumprir. Eu estou aqui como prova real de que ouvir a voz de Deus e calar a voz humana é fato. Mas isso só acontece quando nós nos posicionamos, quando nós nos permitimos, quando nós, mesmo em meio aos desafios, persiste. Só acontece quando nós só vamos. Só acontece quando nós só doamos, quando nós decidimos e posicionamos. Eu falo sempre para as meninas que estão ali participando dos encontros do acolhimento materno, esse significa a perda gestacional, e também das que estão ali no grupo Mulher Plena Fortalecida pelo Pai Celestial. Eu digo sempre a elas que nós estamos ali compartilhando momentos, experiências, saberes, dores, em busca da ressignificação e da transformação da dor em amor. Mas a chave, ela está na mão de cada uma de nós. A forma, o momento que cada uma vai se posicionar, no momento qual vai colocar a chave ali para abrir aquela porta, isso é uma intimidade realizada entre você e o nosso Criador. Porque é preciso se permitir, é preciso se dedicar. E a dedicação, ela acontece de forma contínua. A dedicação, ela acontece de forma gradativamente. É gradativo, cada uma no seu tempo. Cada uma precisa reservar o seu tempo. Cada uma precisa se posicionar, planejar, desenvolver ali uma lista de metas a serem cumpridas e só vai, só dedica, só se doa, para assim você conseguir abrir essa porta e obter o seu desejado. E mesmo no momento qual nós estamos ali recebendo o nosso desejado, nós vamos sim encontrar desafios também. Mas nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir. Nós vamos continuar. Nós vamos continuar juntas, nos fortalecendo, porque hoje você já não está mais sozinho. Porque hoje você já está em meio a um grupo que te fortalece.
Nós trabalhamos muito com metáforas em meio a esses encontros, metáforas que nos fortalecem, metáforas que traz ali no final de cada história, no final de cada conto, uma mensagem significativa para cada uma de nós. E em um desses nossos encontros, nós estudamos, nós trabalhamos, nós mergulhamos na história do Patinho Feio. A história, o conto do Patinho Feio, ele é um conto muito lindo e ao mesmo tempo muito triste. Mas quando nós começamos a mergulhar ali nas palavras mencionadas nesse conto, nós vamos começando a entender cada fato ali apresentado, cada fato ali ocorrido. E quando nós começamos a entender, juntas, no grupo, nós vamos discernindo esses fatos. E quando nós começamos a discernir esses fatos, nós vamos compreendendo de que para tudo existe uma explicação. E nesse conto do Patinho Feio, nesta história, uma história infantil que comove muitas crianças, ela nos comoveu também. Mulheres que estão aí fragilizadas, em busca de sabedoria, em busca de virtude, ao encontro do reinado. Desse reinado prometido a cada uma de nós. Basta nós aceitar tudo isso que ele tem para nos oferecer. E ali, estando em grupo, nós começamos a ler esse conto. A história do Patinho Feio nos retrata a história de uma mamãe pata que havia tido ali vários patinhos. Entre esses patinhos, um patinho diferente. Um patinho totalmente diferente dos seus irmãos. E esse patinho, por ser diferente, por ser grande, esquisito, feio, totalmente fora do padrão, ele começou a ficar oprimido. Ele se sentiu oprimido. Porque a própria mamãe, imperfeita que ela era, ela começava a olhar assim para aquele patinho de forma diferente. Mas você é diferente, meu filho. O que aconteceu? Você não é igual aos seus irmãos. Quando aquela mamãe pata passeava ali com seus patinhos, todos indo atrás dela, os outros animais apontavam, crucificavam, apresentavam falsos pressupostos, sem ao menos entender de fato o que era que tinha acontecido, porque ninguém sabia. E aquele patinho, vendo aquilo, foi ficando cada vez mais oprimido, triste, sozinho, solitário. Ninguém compreendia ele e ele começou a se sentir feio. Um dia, aquele patinho cansou de estar ali, sendo apontado, sendo crucificado, sendo mal compreendido. Mas aquele patinho, ele queria se reencontrar. Ele queria se proteger. Ele queria de fato fugir. E ele fugiu. Ele fugiu. Ele começou a correr. E aí nós começamos a imaginar. Ele foi passando por um caminho solitário, um caminho sozinho, um caminho que traz frio, um caminho escuro, mas que esta escuridão não durou para sempre. O amanhecer veio e esse patinho continuou. Até que ele parou ali em um
um lago muito grande, um lago bonito. E ele começou ali a refletir, olhando as belezas apresentadas pelo nosso Criador. De repente ele viu ali, vindo naquele lago, um casal lindo de cisnes, vistosos, muito bonitos. E ele começou a olhar e apreciar aquele casal de cisnes. E ele pensou como eles são lindos, como eles são grandes, como eles são vistosos. E aquele patinho que se sentia oprimido, triste, abandonado, solitário. Ele viu que aquele cisne era muito lindo, mas ele ainda não tinha olhado para o seu próprio interior. Ele não tinha parado e olhado para a sua própria imagem. De repente vieram mais e mais e mais cisnes. Eles estavam em bandos. E por um momento, por um instante, o patinho desequilibrou ali, e ali, próximo àquele lago, ele olhou para as águas, que refletiu a sua própria imagem. Quando ele olhou para aquelas águas em movimento, ele começou a ver a sua própria imagem. Ele se permitiu deixar de ouvir, deixar de olhar para os apontamentos vindos do mundo externo, e ele começou a ter um momento com ele mesmo ali, próximo àquele lago. Ele olhou para ele se permitiu, ele se reencontrou, ele encontrou a sua própria identidade. E naquele momento, naquele instante, ele percebeu que ele era igual àquele casal de cisnes lindos que ele estava apreciando, que ele estava desejando ser. Assim acontece na nossa vida. Quantas vezes nós nos sentimos perdidas em meio a um grupo? Quantas vezes nós somos apontadas? Quantas vezes nós somos mal interpretadas? Quantas vezes nós somos julgadas por um grupo que não tem o conhecimento, nem muito menos o discernimento do que nós passamos, do que nós sentimos, do que nós desejamos. Precisamos nos reencontrar. E para nós nos reencontrarmos, é necessário, volto a dizer, nos permitirmos. Permitir olhar mais para nós. Permitir nos posicionar mais. Permitir mergulhar mais em nosso interior, para assim encontrarmos de fato a nossa identidade. Porque você é filha, porque você é filha amada, protegida, amparada do nosso Criador. Quantas mulheres estão perdidas em meio a questionamentos, em meio a conselhos que, na verdade, desmotivam elas diante da caminhada? Por quê? Os conselhos, os questionamentos vêm de pessoas que não são do mesmo bando que elas. É preciso encontrar o seu bando. É preciso encontrar o seu grupo. É preciso você se posicionar e olhar mais para você. Assim como aconteceu com esse patinho. Ele se sentia feio.
Tanto é que o título do conto é O Patinho Feio. Mas será que esse patinho de fato era feio? Será que esse patinho de fato era feio? Eu deixo aqui o questionamento. Para cada uma de vocês pensarem, refletirem e se posicionarem. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos ouvir mais a voz de Deus e calar mais a voz humana. Porque a voz humana está aí a todo momento para nos desmotivar, para nos entristecer, para fazer de fato com que nós calamos, para fazer de fato com que nós não nos permitimos e não conseguimos ouvir a voz do nosso Criador. Mas nós somos filhas amadas, protegidas, amparadas do nosso Criador. E como filhas obedientes que somos, nós encontramos o nosso bando. Nós descobrimos que nós não somos feias, nós não somos abandonadas, nós não somos solitárias, assim como aquele patinho se sentia. Mas nós somos abençoadas, iluminadas, e nós vamos sim transformar todo esse cenário de dor em amor. Porque um futuro brilhante, um futuro abençoado, um futuro iluminado e fortalecedor das boas novas que vem do nosso Pai Celestial, Ele nos aguarda, Ele nos espera, porque a sabedoria ela está ali pronta a nosso dispor. Nós vimos até aqui. Esse livro, Sabedoria que Transborda, é um livro abençoado, um livro edificante, que apresenta ali palavras que nos fortalecem, mas para que nós possamos praticar, desenvolver, aplicar cada palavra mencionada nesse livro, é preciso nos posicionarmos. E cada mulher tem o seu tempo, porque o tempo do homem não é o tempo de Deus. Cada mulher precisa se dedicar. Dedicar é você decidir se priorizar a estar aqui, vivendo, compartilhando e sendo de fato multiplicadora das boas novas. Todas as manhãs nós estamos aqui buscando o fortalecimento do nosso espírito, que é a nossa proximidade com o nosso Criador, buscando o fortalecimento da nossa mente, do nosso pilar emocional, que é esse combate constante, é esse atentamento constante dos dois lados que nós temos da nossa mente, que é o lado da nossa mente que está ali mentindo o tempo todo para nós, porque nós descobrimos até aqui que a nossa mente, ela mente de fato para cada uma de nós. Então nós temos esse lado da nossa mente que mente o tempo todo para nós, mas nós temos também o nosso lado da nossa mente, que é o nosso jardim mental. Então nós estamos regando, nós estamos sendo de fato multiplicadoras das boas novas, estando aqui, com desafio ou sem desafio, mas nós estamos aqui, porque nós estamos utilizando os meios necessários que nós temos para estar aqui e cumprir o nosso planejamento, cumprir a nossa ação, desenvolvendo a nossa ação de fato. Porque essa ação, ela não vai ficar esquecida. Ela não vai ser esquecida. Ela vai ser, de fato, uma ação diária, uma ação realizada, para assim, juntas, nós obtermos o nosso desejado. Quero agradecer aqui mais uma vez por esse momento. Quero agradecer aqui, primeiramente, ao nosso Pai Celestial, pela oportunidade, pela presença, pela fé inabalável que Ele semeia em nossos corações a cada novo amanhecer. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Que vocês possam fazer do dia de hoje, de fato, um dia diferente. Um dia de reencontro, assim como aconteceu com aquele patinho ali. Ele se sentia feio, mas na verdade ele não era feio. Ele apenas não estava ainda entre o seu grupo. Ele ainda não estava ali, olhando, se permitindo. É o que nós encontramos no grupo Acolhimento Materno Ressignifique a Perda Gestacional. Um grupo de mulheres que passaram pela mesma dor, pelos mesmos sentimentos, e estão ali desejando o mesmo objetivo. E nós juntas vamos, sim, chegar nesse objetivo,
nesse objetivo traçado, porque nós estamos decidindo, porque nós estamos nos posicionando e nós estamos de fato desenvolvendo tudo aquilo que nós planejamos. Estar aqui todas as manhãs, de fato, é viver a um desafio. Mas nós, como filhas atentas que somos, nós já fomos informadas pelo nosso Pai, que no mundo tereis aflições, mas filha, tem de bom ânimo, eu venci esse mundo. É o que nós estamos fazendo, tendo bom ânimo a cada novo amanhecer. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, a família de cada uma de vocês, que nós possamos sim ser de fato multiplicadora das boas novas que vem do nosso Pai Celestial. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Amanhã nós temos novamente o nosso compromisso de estar aqui compartilhando sabedoria que vem do alto, compartilhando palavras iluminadas, edificadas e fortalecedoras dos pilares que nos mantêm de pé. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. E Ele quer.